Graças a Deus, né? Tudo quanto ouvimos, pela oportunidade de louvar ao Senhor. Abra sua Bíblia juntamente comigo, no livro do Êxodo, capítulo 32. Vamos fazer uma reflexão, vou ser sucinto. Êxodo 32, a partir do versículo 1, segundo livro, né? Do Antigo Testamento, do Pentateuco, Torá. Todos acharam? Diz assim a santa, bendita, eterna e inerrante palavra do Senhor. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele recebeu das suas mãos e o formou com um buril. Depois de o ter formado em bezerro de fundição, e eles disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E quando Arão o viu, construiu um altar diante dele. E Arão fez uma proclamação e disse: amanhã é a festa ao Senhor. E eles se levantaram cedo no dia seguinte e ofereceram ofertas queimadas e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo se assentou para comer, beber e se levantou para festejar. E disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição e o adoraram. Eles fizeram sacrifícios e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E o Senhor disse a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado. Por isso agora deixa-me só, para que minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. E suplicou Moisés ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito, com grande poder e com mão forte? Por que falariam os egípcios e diriam: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Desvia-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Versículo 19. E aconteceu assim que ele se aproximou do acampamento, que viu o bezerro e a dança. A ira de Moisés se acendeu e ele lançou as tábuas da sua mão e as quebrou ao pé do monte. E ele tomou o bezerro que eles tinham feito e queimou no fogo, e moeu até se tornar em pó, e o espalhou sobre a água, e fez os filhos de Israel beberem dela. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, uma palavra bem conhecida, né? Dos irmãos que leem a Bíblia. Uma passagem para a gente fazer uma reflexão profunda nessa noite. Esse povo aqui havia saído do Egito há pouco tempo, né? Havia saído do Egito,
estavam peregrinando rumo à Terra Santa, que é exatamente o que nós estamos fazendo, esperando um dia ter a oportunidade de chegar numa pátria feliz, onde não haverá mais dor nem tristeza. Estamos caminhando para isso. Mas aconteceu aqui um fato. Eles pararam ao pé do Monte Sinai. Moisés precisou subir, se ausentar um pouco, para que Deus pudesse lhe dar algumas diretrizes. E o que Deus estava fazendo aqui era muito sério. Deus estava entregando nas mãos de Moisés o decálogo, os 10 mandamentos, as tábuas da lei, os princípios, né? Os 2 princípios que Jesus vai ratificar no Novo Testamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E ele ficou lá muitos dias, 40 dias e 40 noites. E a Bíblia nos mostra que esse povo começou a ficar inquieto. Aí eu fiquei pensando, lendo esse texto, hoje, né, ainda, de manhã, olhando para esse texto, e eu fiquei pensando, por que eles fizeram essa transgressão? Por que, irmãos, como nasce a idolatria? Vocês já pararam para pensar? Idolatria? Pastor Mauro, o que é idolatria, hein? É quando nós prestamos culto a alguma imagem, a alguma celebridade. Culto pode ser culto ou pode ser veneração também. A palavra no Novo Testamento, latreia, é grega, né? E às vezes se fala, não, é só veneração. Mas a veneração também ela é inserida no contexto da idolatria. E eles estavam ali nesse momento. Quando nós prestamos culto a qualquer coisa, e não precisa ser necessariamente uma imagem, viu? Às vezes nós gostamos muito de falar, fulano adora imagem, né? Mas hoje há no próprio meio gospel já uma série de ídolos. Isso acontece no futebol. A gente está sempre ouvindo, aquele jogador ali é um ídolo. Olha o ídolo, fulano. Olha o ídolo. Se as pessoas soubessem o peso que tem isso. Olha o artista tal. É meu ídolo. Meu ídolo. Olha o outro fulano lá. Olha aquele político, aquele herói. Olha aquela referência para mim, aquele cantor de funk. São ídolos que os homens vão formando. Mas por que nasce a idolatria? Eu já dei um testemunho para os irmãos aqui. Um dia eu estava assistindo um programa, aquele programa de entrevistas da Gabi, e tinha um roqueiro lá. E aí ela perguntou, quem são seus ídolos, suas referências? Ele falou, 3. Cazuza, Renato Russo e Raul Seixas. Eu pensei na hora, 3 capeta. Né? Os irmãos imaginem como que as pessoas podem fazer ídolos para eles. Pessoas que não devem jamais ser referência. Não são boas referências a serem seguidas. Mas aquele rapaz falou que eram os ídolos dele. Então eu quero mostrar para os irmãos aqui, irmãos, algumas coisas que pode fazer nos conduzir à idolatria. Primeira coisa, impaciência. Impaciência. Como assim, pastor Mauro? Olha o que está no versículo 1 do capítulo 32. E quando o povo viu que Moisés se demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses. Vocês vão perceber que a Bíblia está falando de bezerro, mas que de vez em quando ela muda e fala no plural, deuses, eles. É porque aqui eram 2 deuses, um em forma de touro e outro em forma de bezerro, mas numa peça só. É o deus Apis, que era em forma de touro, e o outro eu não vou lembrar aqui agora, que era em forma de um bezerro, lá do Egito. Então eles fizeram essa peça batida para que representasse Deus, Yahvé. E olha como a Bíblia diz que o povo viu que Moisés se demorava. Nasceu no coração deles uma impaciência. O imediatismo que nós queremos, né? Moisés já havia dito, vocês vão ficar aqui, que eu vou subir, Deus vai falar comigo, o que Deus me revelar eu trarei para vocês. Mas às vezes nós não temos a paciência de esperar.
Aí a gente começa a querer apontar, não está dando certo, eu estou orando tanto tempo já, estou frequentando a igreja, estou pedindo, estou buscando, estou orando, Deus não está me respondendo, acho que eu vou buscar um profeta. Aí chega lá, como o caso de Saul, né, que a Bíblia diz que ele foi consultar uma pitonisa, uma médium. Ele queria que Samuel aparecesse para ele, que já tinha morrido, o profeta Samuel, e falasse com ele. Ora, ele já tinha consultado Urim e Tumim, que era a maneira que Deus usava o sacerdote, sonhos e profeta, e Deus não tinha falado com ele, respondido. Porque nem sempre Deus vai responder o que nós queremos. Mas eles não tiveram paciência. A viagem aqui tinha parado um pouco, eles estavam aguardando, estava parada a viagem deles. Irmãos, vai ter momentos na nossa vida que Deus vai fazer a gente parar um pouco, para esperar. Porque tem coisas que Ele precisa trabalhar na nossa vida. Viu? Faz 9 anos que eu estou parado aqui em Colina. Deus me trouxe aqui, porque muita coisa Ele queria trabalhar na minha vida. Hoje eu já estou entendendo. Muitas coisas. E eles, mas pastor Mauro, e às vezes a gente fica sem paciência, né? Mas é a hora dele. O momento dele, Ele prepara tudo. E aqui eles tinham parado lá. Começou um sentimento vazio, né? No coração deles, eles queriam uma resposta, e aí, eles não tinham mais nem a presença de Moisés, nem a presença de Deus, nem o líder estava. Aí eles começaram a pressionar, ficou impaciente e exigiu de Arão, que era o guarda que tinha ficado com o povo no lugar de Moisés, que ele fizesse um ídolo. Nós queremos um ídolo. Esse Moisés aí, olha que interessante, irmãos. Como eles disseram no versículo 1, eles disseram assim, ó, o povo se reuniu, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, ora, como que ele estava falando do líder deles? Do homem que Deus colocou para liderar eles? Como eles estavam falando? Esse Moisés aí, nós nem sabemos, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Está escrito aí, ó. O homem que nos tirou da terra do Egito. Será que ele morreu? O que aconteceu com esse homem? Que ele não vem? Nós precisamos de uma referência. Ídolos. E aí os irmãos já sabem o que aconteceu, né? A paciência, irmãos, é uma das virtudes que eu tenho pedido a Deus. Porque eu sou muito complicado para ter paciência. Estou pedindo, Deus, trabalha no meu coração para ter paciência. Eu não tenho paciência de consertar uma coisa. Às vezes eu acabo quebrando aquilo ali porque eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Vamos ler um texto bem conhecido. Gálatas 5:22. É um dos frutos do Espírito, né? A paciência. E está relacionado com perseverança também, né? Aguardar, caminhar, eu vou até o fim. Pode demorar. O que a Bíblia diz lá em Abacuque? Naquele texto que eu já preguei aqui uma vez, certamente virá e não tardará, mas se tardar, espera. O texto de Mateus 25, que era tema lá ontem, diz, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ele deu ele tardou um pouco para testar, né? Olha lá, é Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Essa palavra longanimidade é saber esperar, paciência, perseverança, longanimidade, que às vezes falta para nós. Eles não tiveram. Fizeram tiraram todos o ouro, né, que estava na orelha, brincos, pendentes do povo, dos filhos e das filhas. Desde aquela época já tinha homem usando brinco, hein? E aí deu para ele fazer, ele fundiu, né? Fez esses deuses aí. As pessoas que são impacientes, elas querem arrumar um Deus. Porque há um anseio no ser humano dele ter algum ser superior para ele se espelhar, para ele buscar alguma coisa, alguma referência. Isso já nasce no ser humano, é inato. É só ler o Salmo 42. O início diz, assim como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. O ser humano já nasce buscando um ser superior. Porque a criatura só se realiza no seu Criador.
Aí eles não conseguem, às vezes, entender ou encontrar-se com o Criador verdadeiro, começa a buscar ídolos, outras coisas. Isso aqui é terrível, a impaciência, né? Infelizmente. Outra coisa que eu percebi, teimosia. Isso aqui é terrível, irmãos. Teimosia. Continuam teimando, você mostra, ensina, mostra para ele, direciona, mas ele continua teimando. Acontece muito. Algumas pessoas não ficaram aqui nessa igreja por teimosia. Vamos ler. Olha os versículos 7 ao 9, como diz a palavra do Senhor. Capítulo 32, do 7 ao 9, diz assim, ó. E disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo... Olha, esse povo não era de Deus? Deus não estava querendo esse povo, não. Teu povo, Moisés, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu. Depressa, viu como que as pessoas têm capacidade rapidamente de se desviar? Rapidinho assim, ó. Para você ganhar uma alma hoje, está muito difícil. Trazer uma pessoa para a igreja, a gente tenta constantemente, né? Constantemente, mas para trazer, para a pessoa se firmar, trilhar o caminho, aprender as escrituras, professar o nome de Jesus, está muito difícil. Mas para sair, é assim. Nós que o diga, né? Olha aqui. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram. E lhe fizeram sacrifícios e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E o Senhor disse a Moisés, tenho visto que esse povo, eis que é um povo teimoso, obstinado, teimosia. Olha a teimosia desse povo. Obstinação, teimoso. Continua teimando. A palavra teimoso aqui, né? Ela tem uma amplitude maior do que teimosia. Obstinação. Um povo que não conseguia entender plenamente nem praticar o que Deus mostrava para eles. O caminho já estava mostrado diante deles. Já estava proposto diante deles. Deus falou, ó, se desviaram depressa do caminho que eu lhes ordenei. O caminho que Deus nos mostra é o caminho excelente que nós temos que trilhar por ele até o fim. Venha o que vier, ouçamos o que nós ouvir. Alguém pode falar o que ele quiser para nós, seja da família, seja quem for. Nós temos um caminho. Não, eu sei em quem tenho crido. Eu sei, como diz Jó, que o meu Redentor vive e que um dia se levantará sobre a terra. Nós temos uma convicção. O caminho é Jesus. Então, irmãos, aqui já é a palavra teimoso, né? Obstinado, errantes, perversos, incrédulos, rebeldes, desobedientes, estavam se desviando, extraviando, né? Perdidos, o coração deles estavam duros. Duros. Você nunca conheceu alguém assim, não? Você pensou, essa pessoa vai se firmar. É uma bênção, né? Glória a Deus. Olha um texto, vamos ler. Isaías 46, 12. Aliás, acho que é Isaías 46, 12 mesmo. Vamos ver se é isso. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia nos mostra. Glória a Deus. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Os irmãos já pararam para pensar nesse momento agora, quantos lugares onde a palavra de Deus está sendo pregada? Quantas pessoas estão ouvindo a pregação do Evangelho nesse momento? Aonde se prega o Evangelho puro? Ainda tem, viu, irmãos? Ainda tem, nós estamos enganados porque nós ficamos só aqui na região, mas tem pessoas pregando o Evangelho ainda. Quando Elias se escondeu dentro da caverna e pensou que só tinha ele falou, só ficou eu, Senhor. Só eu fiquei, agora querem tirar minha vida. Fui zeloso. Aí Deus disse para ele, sai daí da caverna, Elias. Vai lá e unge Jeú como rei de Israel. E unge
Eliseu, filho de Safate, no teu lugar, porque ainda tem 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Deus ainda tem um povo na terra que está rabiscando, pregando o evangelho, nadando contra a correnteza, andando na avenida na contramão, e pregando e proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, e em breve voltará. Siga esse caminho que você vai seguir um caminho excelente. Quer ter tua casa abençoada, tua família? Siga o ensinamento dessa palavra. Ah, pastor Mauro, mas eu estou esperando há tanto tempo, as coisas não acontecem, minha esposa, meu marido, meus filhos não querem nada. Continue, irmãos, caminhando. Primeiro que a salvação nossa é individual. Nós temos que responder pela nossa vida, particularmente. Agora, nós vamos interceder pela família, pelas outras pessoas, e no momento certo o Espírito Santo pode trabalhar. E o escritor aos Hebreus diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Eles estavam com o coração duro, resistindo àquilo que Deus mostrou. Viu como que as pessoas que pregam que não há possibilidade de resistir o caminho de Deus estão errados? Porque esse povo aqui estava resistindo. Então, irmãos, é necessário, que nós possamos seguir. Jesus teve um embate lá no Novo Testamento. Vamos ler mais um texto. Lucas 24, 35. Lucas 24, 25. Olha o que Jesus vai falar para essas pessoas aí. Glória a Deus. Jesus sempre tem uma palavra para mim e para você, para a semana que vem, para outro dia que nós nos reunirmos. É por isso que nós estamos aqui, mesmo em poucos, adorando e magnificando o nome dEle, porque Ele tem uma palavra revelada para o nosso coração. Olha o que Jesus disse. Então Ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crerdes tudo o que os profetas disseram. Está exclamando, está falando de texto do Antigo Testamento, dos profetas. Vocês são tardos, o coração de vocês é duro, vocês não estão crendo naquilo que os profetas dizem. Creia nessa palavra, irmãos, nessa noite. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar no teu coração, naquilo que você vai fazer. Quando você pisar o teu pé lá para trabalhar na empresa, manda Deus entrar na tua frente, colocar um anjo na tua frente. Deixa Deus cuidar dos teus passos lá dentro, aonde você estiver. Pode se levantar o que for, Deus te guardará, porque Ele está olhando e aferindo o teu coração, e sabe que você está acreditando na palavra dEle. Não tem dificuldades, irmãos, quando você chega lá no trabalho? Não parece que tem um negócio carregado, É esse mundo, irmãos, que nós estamos vivendo aí. Há umas trevas nesse mundo. É o mundo espiritual. Quem ouve a palavra de Deus e tenta seguir, ele tem uma opressão constantemente. Os chefes, as pessoas que estão sobre a cabeça desses que são servos de Deus, parece que tem dia que eles estão endemoniados, Você fala: não é possível, esse cidadão deve estar endemoniado. Só pode ser, porque não tem motivo. Sabe o que é isso? É o mundo espiritual. Mas Deus está te sustentando. Glória a Deus. Olha aqui. Teimosia, que nós não sejamos teimosos. Terceira coisa que eu percebi aqui no texto, Êxodo 32, que nasceu essa idolatria: líder, sacerdote, covarde. Quem estava dirigindo o povo? Moisés subiu, deixou o irmão dele, Arão. Arão tinha que ter dito não. Olha o que a Bíblia diz, observem comigo o versículo 2 ao 5. Diz assim, nós já lemos, mas quanto mais a gente lê, mais a gente vai entender. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas. Trazei-os a mim. O povo arrancou os pendentes. O povo, rapidinho, irmãos, quando é para pecar, eles já estão preparados. Levou para ele. E a Bíblia diz que todo o povo arrancou, todo o povo. Não podia ter alguém lá no meio que ia dizer assim: não, eu não vou participar desse negócio, não. Só os levitas, viu? Só a tribo de Levi. A tribo de Levi não participou, por isso eles ganharam o direito de ser a tribo que ministraria no tabernáculo. Porque a tribo de Levi não entrou nessa daqui. E Arão era da tribo de Levi. Interessante, Aqui, olha o versículo 4.
E ele o recebeu das suas mãos e os formou com um buril. Sabe o que é um buril? Uma ferramenta de esculpir. É uma ferramenta que se pode esculpir, trabalhar em madeira, em ferro, em ouro aqui no caso, né? E depois de ter formado um bezerro de fundição. Não se esqueçam disso daqui. Ele era uma peça só, mas eram 2 bezerros. Um touro e um bezerro. Isso vai acontecer depois lá no livro dos reis, quando você lê assim: e tal rei fez o que era mal perante o Senhor, e seguiu os passos do seu pai e tal. É porque eles fizeram essa mesma coisa aqui, ó. Inclusive Jeroboão primeiro fez 2 bezerros, colocou um em Dan e um em Betel, seguindo esse modelo aqui, ó. Isso aqui trouxe muito problema para a nação depois. Observem. Estes são os teus deuses. Perceberam como ele está falando? Não é este o teu Deus? Estes são os teus deuses. Ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, que absurdo. Isso aqui é sincretismo religioso. Foi o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que fez todas as coisas, que tirou eles. Agora ele dizer que são 2 bezerros de ouro. Isso aqui é uma mistura de entidades para dizer que é Deus. Você sabia por que a Bahia? Você sabe por que a Bahia se chama Bahia de Todos os Santos? As irmãs são lá da Bahia. Porque lá eles fazem um sincretismo religioso. Eles pegam elementos do candomblé, entidades do candomblé e mistura no meio do cristianismo. É isso, irmãos. Foi o que eles fizeram aqui, ó. Absurdo dizer o Deus que criou tudo, irmãos. O nosso Deus é vivo. Ele é o Criador. Ele faz todas as coisas. Ele criou. Foi Ele que deu vida para nós. Foi Ele que deu vida para o ser humano. Foi Ele que criou todas as coisas que nós olhamos. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas Ele não é aquilo que está ali criado. Aquilo ali é a criação dEle. Ah, Deus é essa cachoeira aqui. Não. Deus não é aquela cachoeira. Deus é o sol. Olha, quando eu olho, é Deus a natureza. Deus não é a natureza. Ele é o Criador da natureza. Nós adoramos o Criador, que fez o sol, que fez a lua, as estrelas, as aves do céu, os animais, a biodiversidade, as plantas, o oceano, que o ser humano até hoje, com toda a tecnologia, só esquadrinhou 2%. Sabia que o ser humano já esquadrinhou mais o espaço do que o fundo do mar? Porque não tem tecnologia para isso. Porque Deus não deu essa capacidade para o ser humano ainda. Deus não reparte sua glória com ninguém. Com ninguém. Glória a Deus. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Se eu não estou enganado, o nome do touro, do bezerro era Hator. Hator. E o bezerro, o touro, Raps. E o bezerro, Hator. Eram 2 deuses que tinha no Egito que se adorava. Com H, né? Só que tem o som de como hot dog. Foi isso que eles fizeram para representar o Deus Todo-Poderoso. E nos mandamentos que Deus dá para Moisés, ele vai ensinar que não pode ter nenhum tipo de imagem para representar Deus. Nem quadrúpede, nem répteis, nem homens, nem o que está na terra, nem no fundo do mar, porque o nosso Deus é vivo, e a Bíblia diz que Deus é Espírito, João 4:24, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então perceberam, esse líder fraco, covarde, não tinha experiência e era covarde, porque às vezes nós podemos ter um líder que ele não tem experiência, mas se ele tiver coragem, Deus capacita ele. Sabia, irmãos? Eu mesmo, quando eu assumi a primeira igreja, não tinha experiência nenhuma. Eu tinha 32 anos, quando eu assumi a primeira igreja para dirigir, sem experiência. Tinha experiência de pregação, de itinerância, que eu tinha, da seminário, mas direção de igreja não. Então eu pedia misericórdia, Senhor, me capacita, me dá graça, me orienta, porque eu não tenho experiência. E errei bastante, viu? Então aqui, ó, o problema de hoje que nós estamos vendo são líderes fracos. Eles convidam essas bandas, igual eu falei lá ontem, que não tem nada a ver com louvor a Deus, para poder agradar o povo. Porque o povo quer aquilo ali. Massageia o ego, faz o povo movimentar o seu corpo, né? Isso é carnalidade. Não tem nada a ver com culto.
Culto é outra coisa, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, refletindo, ouvindo a palavra, os testemunhos, tendo a fé acrescentada. Quando nós ouvimos a palavra, quando os irmãos vêm aqui à frente e começam a dar um testemunho, falar de Deus, ler um texto, nós vamos refletindo, meditando, o Senhor vai trabalhando no nosso coração e nós vamos ficando fortalecidos, porque a dificuldade aí fora é grande. É isso, irmãos. Mas esse líder aqui, pregadores, né? Despreparado, não tem um sólido conhecimento da palavra de Deus, não tem. E Arão permitiu, foi permissivo que o povo fizesse, pressionaram ele, ao invés dele dizer, não vou fazer, ele cedeu, e ainda pediu para o povo entregar os pertences para fazer, para ajudar o povo a fazer a idolatria. É muito sério, irmãos, a idolatria, né? Vamos olhar um texto que Paulo vai ensinar a Timóteo. 2 Timóteo 2,15. Estou terminando. Olha o que a Bíblia diz. Deus nos ordenando aqui, ó. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro, que, aprovado, né? Diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que Arão fez aqui foi a verdade? Ele conduziu, né? Ele, ao invés dele se posicionar, que é o que os líderes fazem hoje, ele conduziu o povo para essa grande idolatria. Moisés precisou descer, Deus falou, desce lá, que o povo se perdeu, o teu povo. Sabe o que Deus queria fazer, irmãos? Matar o povo. Moisés precisou interceder. Deus falou, vou matar todo esse povo. De ti, Moisés, eu suscitarei uma nova nação. E Moisés disse, não, Senhor, não mata o povo. E depois Arão também vai pedir para Moisés interceder pelo povo. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, ele atende a oração de Moisés e ele preserva a vida do povo. Só que esse povo aqui tiveram muitos problemas por causa disso. Isso aqui trouxe problemas seríssimos. Então, irmãos, vamos adorar o nosso Deus sempre. Ele é o nosso Deus digno de ser adorado. Eu quero concluir então dizendo que a impaciência, a dureza de coração e um líder acovardado pode levar a muitos problemas, inclusive questões de idolatria. Como eu disse, idolatria não é só aquilo que a gente pensa. Tem pessoas que são idólatras no dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. Se ele tirar um dinheiro do bolso dele, já viu falar aquelas pessoas que têm escorpião no bolso? Que ele não coloca a mão no bolso para tirar dinheiro. Dinheiro é o Deus dele. Se ele perder dinheiro, ele morre. Porque ele respira dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, irmãos, se nós acreditamos que esse Deus é vivo, que essa palavra é dele, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, né? Quantas situações você já passou, às vezes, que apareceu assim uma oportunidade de você ter um ídolo. Isso pode ser um filho, viu? Pode ser um neto, pode ser o marido, pode ser a esposa. Nós amamos as pessoas, mas não devemos adorá-las como Deus. Políticos, né, como eu falei, pessoas que adoram políticos. Nós temos o nosso Deus, prestamos culto a Ele. O Senhor nosso Deus, né, deseja um relacionamento pessoal, único e exclusivo, entre nós e Ele, entre a sua igreja e Ele. Então, para terminar, quero ler com vocês um último texto, Hebreus 4:16. Glória a Deus. O Senhor nos deu a oportunidade de poder chegar diante desse Deus, diante do trono dele, orar, ele nos ouvir, responder as nossas orações e nos abençoar. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Você quer o socorro de Deus, irmão? Quer ser socorrido por Ele no momento da angústia e da tristeza?
Se nós não tivéssemos, Danilo, se Deus não tivesse socorrido nós no hospital, no momento da Covid, nós não estaríamos mais aqui. Você já parou para pensar quantas vezes Deus te socorreu? Quantas vezes? Todos nós aqui, não só em questões de enfermidade, mas em outras também, né? Você pensava, agora a situação não vai se resolver, o que eu vou fazer? Não tem saída. E de repente você percebe que surge uma saída. É porque você pediu para Ele, você creu que Ele é o Deus vivo, você colocou Ele como o único Deus no teu coração, e nós temos acesso a Ele. No momento oportuno Ele nos socorreu. Você pode dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Guarda essa palavra no teu coração. Vamos orar que o Senhor nos dê uma ótima semana, né?